Doutor, dos pacientes que chegam aqui até a clínica, qual é a patologia mais comum? Que mais, hoje em dia, há reclamação? Bom, é mais diretamente relacionado ao estilo de vida que a pessoa tem. A gente sabe, por mais que a gente vê na televisão as prescrições de exercícios, quando chega na época de carnaval, todo mundo tem que malhar, tal, mas isso é um marketing falso, né? Na verdade, as informações que a gente tem é que a maioria das pessoas, a cada 10 pessoas que nós temos aqui no Brasil, 7 a 6 são sedentárias. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas que passam em consulta através de algum sentimento de dor é por causa do sedentarismo, falta de atividade física. Então, em decorrência da falta de atividade física, essas pessoas começam a chegar com dores posturais. Então, quais são essas dores posturais? São dores lombares, dores no ombro, dores na cervical. As pessoas, quando elas ficam tensas, elas têm que mandar essa tensão para algum lugar. Quando ela não dissipa isso através da atividade física, ela acaba acumulando essas dores. Então, geralmente, essas dores são através de cervicalgias, que são dores na inflamação do tecido da musculatura do pescoço, dores na região de ombro e também dores na coluna lombar. Essas pessoas, ou elas trabalham muito tempo em pé, muito tempo sentada. Então, quando essas pessoas passam por um processo de dor, né, a gente diz que essa pessoa é uma pessoa que tem predisposição até outras patologias, porque através da lombalgia você vai começar a alterar o seu padrão de marcha. A pessoa começa a andar, a gente chama que a pessoa anda com um padrão antálgico, padrão de dor. Então, a gente tem que imaginar hoje em dia o paciente como um todo. Se a pessoa começa a andar com uma dor na lombar, ela vai desencadear a dor na região dos joelhos. Ela pode também desencadear a dor na região da torácica. E essa dor pode também subir para a região da cervical. Então, quando essas dores elas são trabalhadas em termos de cadeias musculares, essas pessoas chegam com dores na lombar, dores na região da cervical, dores na região do joelho. E a gente percebe que o sedentarismo ela é uma doença do século XXI. O sedentarismo ela pode desencadear diversas outras dores, né? Como dores de cabeça, enxaqueca, estresse, né? Dores de estômago. Doutor, explica uma coisa. Dor não é uma coisa normal de se sentir, né? E ocorre que muita gente reclama que já acorda com dor, levanta da cama e já está com dor. E no decorrer do dia isso fica mais, já vai amenizando isso. Quando que uma pessoa deve se preocupar com essa dor e procurar um especialista? Bom, essas dores elas têm que diminuir a partir do momento que você muda o seu estilo de vida. Se você é uma pessoa que é sedentária, você sente, você refere essas dores. Se você começa a praticar atividade física 2 a 3 vezes por semana, se você tem um sono reparador, né, se você dorme no mínimo 5 horas, porque hoje em dia acabou aquele limite que você tem que dormir 8 a 9 horas. Eu, por exemplo, durmo 5 horas e meia e eu consigo ter uma boa expectativa de qualidade de vida durante o dia. Se você tem um sono reparador e você não consegue diminuir essas dores, por exemplo, eu vou citar até uma dor que ela é característica de manhã e com o decorrer do dia ela vai sanando. Artrite reumatoide. O que é a artrite reumatoide? Ela é uma, né, como eu acabei de falar anteriormente, ela é uma doença que causa uma inflamação do tecido articular. Essas dores elas são predominantes de manhã. São dores cansadas, parece que você malhou a noite inteira e foi dormir, né? Então, o que acontece? Essas dores elas são diminuídas no decorrer do dia a partir do momento que o tempo esquenta. Né? Diferente da artrose, que é uma doença do final do dia. Uma artrose é uma doença articular que você tem no final do seu expediente de trabalho. Ah, entendi, bacana. Então é assim, a artrite reumatoide, né? Ela é detectada, então o ideal é mesmo que se a pessoa começar a sentir essas dores, o ideal é procurar um reumatologista para fazer um determinado exame que irá detectar se ela tem ou não a doença. E a partir daí ela fazer um tratamento adequado. Sim, essas doenças reumáticas, quando você chega a ponto de você não conseguir entender as suas dores, porque assim, o grande problema do ser humano hoje em dia, nos dias atuais, é que ele não consegue entender o seu corpo. Dor de cabeça, toma aspirina. Bateu alguma coisa, você coloca gelo. A dor persiste, continua colocando gelo. A gente só coloca gelo em alguma
parte do corpo quando você bate para diminuir edema. E mesmo assim com orientação médica, com orientação fisioterápica. Quando você percebe, né, voltando lá na doença reumática, quando você percebe que essas dores não passam, você vai ao médico, você procura se consultar com um médico especialista em reumatologia. Claro que você vai passar com um clínico geral e ele vai ter a capacidade profissional de te encaminhar para um médico reumatológico, né? Quando esse médico vai fazer alguns exames com você, ele vai detectar se você tem o que a gente chama de fator reumatoide. Esse fator reumatoide que a pessoa faz através de exames de VHS, por exemplo, você vai detectar se a pessoa tem alguma doença reumatoide, né? Então, no caso, pode ser uma artrite reumatoide, pode ser até uma fibromialgia, que a pessoa também tem dores, e se a pessoa não tem uma percepção corporal evoluída, ela vai se confundir muito se a dor é articular, se a dor é no tecido muscular. Então, existem algumas diferenças de doenças reumáticas. E aí, você conseguindo fechar o diagnóstico, aí você vai passar, né, com o médico, ele vai te indicar alguns remédios, pode ser os remédios podem ser de origem farmacológicas, pode ser remédios naturais, pode ser mudanças que a pessoa faz através da alimentação, com auxílio nutricional, e pode também serem diminuídas, né, muito através da qualidade de vida da atividade física. E aí, nesse caso, a atividade física tem que ser prescrita através de um fisioterapeuta com especialização, no caso, nessas doenças, no qual vai tentar melhorar e melhorar também a qualidade de vida. E a partir do momento que a pessoa começa a fazer esse tratamento com o fisioterapeuta, em quanto tempo já se percebe a recuperação ou a melhora dessa dor? A gente sempre pede um pouquinho para o paciente ter essa paciência, né? Geralmente, quando uma pessoa busca uma ajuda, ele quer para ontem. E não é assim, né? A doença, cada pessoa tem um limiar de dor. Cada paciente tem um tipo de metodologia para ser atendido. Então, a gente sempre pede assim, para o paciente ter uma paciência no mínimo 6 meses. Porque 6 meses é o tempo que o corpo da pessoa vai ter para entender o que está acontecendo com ela a nível do exercício, a nível de repouso, a nível das orientações que você também prescritas posterior ao exercício. Então, tem todo um contexto, né? Antes do exercício, durante o exercício e após o exercício. Claro que esses exercícios são exercícios terapêuticos, de acordo com o limiar de dor do paciente, de acordo com a capacidade de ser efetuados. Então, no caso, vamos lá, artrite reumatoide. A gente sempre indica para o paciente que tem esse tipo de doença tentar fazer atividade física depois do meio-dia. Por quê? Porque durante a manhã o paciente tem uma grande quantidade de dificuldades para efetuar suas atividades de vida diária. Ela sente muita dor de manhã. Então, a gente indica esse paciente para fazer sempre essas atividades físicas depois do meio-dia. E essas atividades devem ser feitas todos os dias ou para cada doença existe uma indicação para a quantidade de exercícios? Bom, se tratando em doenças, né, doenças crônicas, né, que abrangem também todas as doenças reumáticas, a gente indica que o paciente faça atividade física um dia sim, um dia não. Por quê? Para que o paciente tenha um tempo de descanso do seu corpo, porque sempre início de tratamento gera muita dor. Quando o paciente faz um tratamento, no caso da artrite reumatoide, além das doenças, né, que geram bastante dores, tem também as dores do próprio exercício, da fadiga muscular. Então, se a pessoa é uma pessoa muito ansiosa, ela quer fazer atividade física todo dia, a gente sempre indica o seguinte: no caso dessas doenças, faça uma atividade física diferente num dia e no outro dia faça outro tipo de atividade física. No caso, pode até fazer um pilates, né, que é muito indicado para artrite reumatoide, porque não gera impacto articular. E aí, no outro dia, a pessoa pode fazer uma caminhada leve, até mesmo para conseguir fazer com que o corpo descanse da atividade física que ela fez no dia anterior.